Salve lá, meus amigos! Bem-vindos a mais um episódio do podcast Revitalize. Eu sou Borges e aqui o nosso papo é sobre saúde e vitalidade da igreja. E hoje a gente tem o privilégio, mais uma vez, de receber Reverendo Hernandes Dias Lopes. É um privilégio estar aqui, pastor Borges, e mais uma vez a minha expectativa é que esse bate-papo aqui seja uma bênção na vida de muita gente. Coisa boa demais. Eu estava me lembrando recentemente de um evento que tivemos juntos. Eu acho que você não vai se lembrar. Ocorrido em 2011. 2011, nós tivemos uma ocasião houve um fórum de um presbitério aqui na região de Campinas. E aí o reverendo Hernandes era um dos convidados, um dos palestrantes, e eu vim apanhá-lo nos estúdios de Luz para o Caminho para irmos até o fórum. E aí, quando chegamos lá, o fórum era sobre revitalização de igrejas. E aí, disse, reverendo, você vai falar sobre o quê? Ele disse assim, eu vou falar sobre Apocalipse. Eu falei, não, reverendo, é sobre revitalização de igrejas. Eu me lembro disso. E aí foi muito interessante, porque eles começou falando sobre as igrejas do Apocalipse. E eu comecei a ouvir aquilo, e aí eu disse, eu nunca tinha parado para pensar nisso. Como que a gente pode olhar para essa realidade do Apocalipse, para essas igrejas, e perceber que ali nós temos cenários diferentes? Mas eu quero começar com uma pergunta já assim... Provocante. Eu não sei se é provocante, mas... talvez seja a pergunta do pessoal que acompanha a gente. Na Ásia, havia mais do que 7 igrejas. Exato. Por que o Apocalipse fala, ou as cartas são endereçadas apenas a estas 7 igrejas? Primeiramente, pastor Borges, porque o livro de Apocalipse ele é singular no que tange ao uso de símbolos. Todo o livro é carregado por esse aspecto da simbologia, né? Você vai ver 7 igrejas, 7 selos, 7 trombetas, 7 taças. Você vai ver símbolos, por exemplo, de uma besta que surge do mar, de uma besta que surge da terra, de um dragão furioso, de uma grande meretriz. Você vai ver Jesus vindo vitoriosamente montado num cavalo branco. Tudo isso é uma simbologia, como por exemplo, os 1000 anos de Apocalipse 20, a prisão de Satanás jogado num poço tapado com a pedra, são símbolos. E por isso é que, embora nós tenhamos mais igrejas na Ásia, como Colossos e Hierápolis, que não foram mencionadas aqui, mas 7 é o número da perfeição, é o número completo. Então, esta mensagem, embora originalmente endereçada àquelas igrejas da Ásia, mas essa mensagem transcende o tempo, ultrapassa as fronteiras geográficas e é uma mensagem oportuna e necessária para todas as igrejas, em todos os lugares, em todos os tempos. Então, de uma certa maneira, existem inúmeras coisas que nós vamos ler ali na realidade das 7 igrejas que têm relação com a vida da igreja hoje. Eu não concordo com aquela visão que acha que cada igreja representou um período específico da história. A igreja de Éfeso, a igreja primitiva, a igreja de Esmirna, a igreja sofredora das perseguições dos Césares e romanos e daí para diante. E hoje estaríamos vivendo a igreja apóstata de Apocalipse. Sim, uma outra linha de interpretação. Outra linha de interpretação. Não é que nós entendemos. A nossa interpretação de Apocalipse é a interpretação histórica. Ou seja, esse texto foi escrito para igrejas específicas daquele tempo, daquela época. Mas estas mesmas verdades são aplicáveis, oportunas e necessárias para todas as igrejas em todos os tempos, em todos os lugares. Então, é como se estas cartas fossem endereçadas a nós hoje. Elas têm a ver conosco. Mas só para o pessoal que está assistindo a gente ter uma noção mais ampla, se nós pudermos, vamos tentar fazer pontes entre desafios do hoje e alguns desafios, ou vários desafios das 7 igrejas, ou de algumas delas. Que pontes nós poderíamos construir? Ou seja, como é que nós podemos olhar algumas questões
de 2024 e olhar para o tempo do Apocalipse e dizer assim, isso aqui está presente, aqui estava lá? Essa é muito boa pergunta, porque os anos passam, as culturas mudam, a cosmovisão também muda, mas o ser humano é o mesmo. Os problemas, se você pega, por exemplo, as cartas do Apocalipse, ou outra carta endereçada à igreja, por exemplo, a igreja de Corinto, primeira carta, você vai ver que os mesmos problemas que estavam sendo enfrentados lá, problema de divisão na igreja, problema de moralidade, necessidade de disciplina, briga dentro da igreja, como entender o que é os limites da liberdade cristã, são os problemas de hoje. Então, isso aqui é importante na Bíblia. A Bíblia não é um livro arcaico, obsoleto, que relata um fato que ocorreu há 2.000 anos, há 3.000 anos, se considerar o Antigo Testamento. Não, é um livro que retrata uma realidade lá, mas como o ser humano é o mesmo, com as mesmas tendências, com os mesmos problemas, com as mesmas crises, com as mesmas necessidades, ela é tão atual hoje como foi naquele tempo que as cartas foram endereçadas às igrejas. Num episódio que nós gravamos há algum tempo, nós fizemos menção de Laodiceia, não foi isso? Falamos dos problemas de Laodiceia e tudo mais. As outras igrejas, dentre as 7, 2 igrejas estão fora do escopo de condenação, de advertência. Exato. Mas 5 estão ali na corda bamba, né? 5 estão em situação um pouco mais complicada na perspectiva de condenação do próprio Jesus. É isso mesmo? Veja bem, nessas 7, você bem disse, nessas 7 igrejas, tem 2, que é Esmirna e Filadélfia, que não recebem censura de Jesus. Esmirna era mais pobre, Filadélfia era mais fraca. 4 igrejas recebem elogios e recebem censura. Éfeso, Pérgamo, Tiatira e Sardes. Elogio e censura. Uma só recebe censura e nenhum elogio. Laodiceia. Que, vale destacar, era das igrejas a que tinha a melhor avaliação de si mesma. Era que ticava todos os itens com nota máxima para si mesma. Ela conseguia formar um grande coral de todos os membros e cantar o hino "Quão grande és tu" diante do espelho. Batia palmas para ela mesma. Seria uma igreja extremamente visível no nosso tempo, uma igreja, visível não, mas uma igreja que chamaria atenção, uma igreja pujante, Veja uma igreja... bem, e olha que coisa interessante, pastor Borges, porque se você olhar as 7 cartas, não há denúncia de Jesus, por exemplo, de problemas doutrinários na igreja de Laodiceia. Tem denúncia doutrinária nas outras cartas, mas Laodiceia não tem. Então talvez não houvesse problema com isso. É uma igreja ortodoxa. Não há denúncia de Jesus na igreja de Laodiceia de problemas morais, escândalos. Tinha pecados graves nas outras igrejas. Laodiceia não tem. Era uma igreja ética. Laodiceia não tinha problema de perseguição, nem política nem religiosa, como tinha religiosa em Éfeso e política em Pérgamo. Vivia em paz. Laodiceia não tinha problema financeiro, como tinha pobreza lá em Esmirna, que a igreja é rica. Eu posso até dizer uma coisa. Se nós vivêssemos no primeiro século, naquela região, certamente nós escolheríamos para frequentar e levar nossos filhos a igreja de Laodiceia. Era a melhor igreja na opinião pública, era a melhor igreja no conceito deles mesmos. Só que Jesus nos choca muito no seu diagnóstico. Primeiro, a igreja que diz que é pobre, que é Esmirna, Jesus não, você é rica. A igreja que diz que está viva, Sardes, Jesus, olha, você está morta. A igreja que diz que é rica, Jesus olha, Laodiceia, e diz, você é pobre. Então, qual a lição que eu aprendo aqui? O que importa não é o que as pessoas dizem que nós somos. O que importa não é o que nós pensamos que nós somos. O que importa é o que Jesus diz que nós somos. Será que tem muita igreja que está vivendo, então, de ilusão? É provável. Ou, melhor, iludida? Ficou melhor. Eu acho que sim. Aliás, pastor, toda vez que eu olho para dentro de mim e digo, eu estou abafando, eu sou o cara,
eu sou um sucesso. Ou ele ficou louco, perdeu o juízo, ou ele não conhece a Deus. Porque vamos ver, quem pode ficar com o nariz empinado diante do Deus santo, santo, santo? Só um louco. Os serafins cobrem o rosto. Agora, honestamente, quem de nós conseguiria estufar o peito conhecendo a si mesmo? Porque se eu me conheço, eu tenho que botar a boca no pó. Eu fico olhando o livro de Isaías, que começa a distribuir ais, né? Ai desse, ai daquele, ai daquele outro, ai daquele outro. E foi distribuindo ais. Aí ele viu a santidade de Deus, ai de mim. Ninguém pode estar na presença de Deus sem se humilhar. Toda igreja, e agora vamos passar para a igreja, toda igreja que acha que está abafando, que acha que é a tal, ela não conhece a Deus ainda. Então agora é hora da pergunta provocativa. Vai lá. Será que tem igrejas que, por causa da sua cegueira, arrogância e miséria espiritual, estão à beira do abismo e não sabem? Porque tem igrejas que morrem. Na verdade, eu defendo que igrejas morrem. Elas cumprem o seu ciclo e elas morrem. Tanto que as igrejas, nós não temos nenhuma das igrejas do Novo Testamento vivas. Ou seja, elas cumprem o seu ciclo durante um período, uma jornada, findam o seu ciclo na história, cumprem o seu papel e encerram a sua caminhada. Mas a minha questão é, algumas igrejas parece que findam a caminhada antes do ciclo terminar. Então, será que isso acontece por causa dessa arrogância, esta cegueira? Você disse uma coisa muito importante, soleníssima. Jesus disse para a igreja de Éfeso, se você não se arrepender, eu verei e removerei o teu candeeiro. Eu fui lá nessa região da Ásia Menor, hoje Turquia, asiática. Essas 7 igrejas morreram. Onde essas igrejas existiram, não tem hoje 1% de crentes. E por que elas morreram? Parece-me que o refrão de todas as cartas não foi observado. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Todas as cartas encerram assim. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Se nós não ouvirmos o que o Espírito diz às igrejas, o que é que o Espírito diz às igrejas? Está aqui, ó. Está revelado. Se nós não seguirmos e pautarmos nossa vida pessoal e a vida comunitária da igreja local fora deste parâmetro divino, a igreja morre. Eu não estou falando que a igreja morre do corpo de Cristo. O corpo de Cristo nunca vai ser afetado. Sim. Os que são salvos pertencem a um rol de membros maior do que o rol de membros aqui da Terra. Mas nós sabemos de igrejas que existiram durante anos e que hoje não existe mais. Por exemplo, o liberalismo teológico devastou a igreja no mundo, na Europa, na América e aqui no Brasil também. Ainda hoje. Ainda hoje. Eu tenho consciência de que qualquer igreja que subscreveu o liberalismo teológico assina no mesmo dia seu atestado de óbito. Você não tem exemplo sequer, um exemplo sequer na história de uma igreja que tornou-se liberal, que voltou à sensatez. Por isso não tem nada mais trágico para mim, pastor Borges, do que ter um professor liberal num seminário. Ele presta um desserviço ao reino de Deus. Um caos. Um caos, uma tragédia. Porque o liberalismo não começa nos bancos, começa na cátedra, no seminário. Do seminário desce para os púlpitos, e dos púlpitos matam as igrejas. Então, o que você está tratando é de um alerta soleníssimo, porque há igrejas que estão aí à beira do abismo e achando que está tudo bem. Está causando náusea em Jesus, como a igreja de Laodiceia, e está feliz da vida com ela mesma. Curioso, Jesus está batendo na porta daquela igreja. Eis que eu estou à porta e bato. Não sei se você já parou para pensar nessa figura, porque a impressão que me passa nesse texto é que ela estava muito feliz porque ela era a razão dela mesma. Tudo era feito por ela, para ela, por causa dela. E Jesus está onde? Do lado de fora. Eis que estou à porta e bato, então
Bom lembrar que não é uma mensagem para quem não creu. Não é Naquele evangelístico. caso, não é evangelístico. Não, Jesus está seguindo a sua igreja. Jesus está do lado de fora, batendo a porta de Laodiceia. Laodiceia. A igreja estava muito feliz porque o centro de tudo não era Cristo, era ela mesma. Agora, vamos aproveitar as 7 igrejas, vamos fazer um estudo de caso. Nós estamos falando de revitalização, igrejas perdem a vitalidade, essa coisa toda. Vamos falar de Éfeso? Vamos. Porque a cidade de Éfeso chama a minha atenção. Claro. Porque a igreja que nós vemos em Apocalipse não é a igreja da carta, quer dizer, é a mesma igreja, mas em termos de como ela se porta, é diferente. Como que é o começo e por que chega-se nesse desfecho? Isso é fantástico, você levanta uma coisa que para mim é fascinante. Veja bem, primeiramente vamos entender o ministério de Paulo 3 anos em Éfeso. Éfeso era a capital da Ásia Menor. Éfeso era uma cidade importantíssima, porque ela tinha quase 300 mil habitantes na época, que era uma coisa colossal. Éfeso hospedava uma das 7 maravilhas do mundo antigo, que era o templo da deusa Diana, um templo de colunas jônicas, 4 vezes maior do que o Partenon de Atenas. Espetacular. Era um colosso, era um palácio de mármore bordejado de ouro. Éfeso era a cidade que hospedava o mais importante porto da Ásia Menor. Éfeso era um corredor do mundo. Éfeso era uma cidade fortemente marcada pela idolatria, porque os nichos do templo da deusa Diana eram o principal produto do souvenir para os turistas, e uma cidade marcada pelo ocultismo. Paulo passa ali 3 anos, diz a Bíblia que a idolatria recua, que os mágicos se convertem e queimam seus livros em praça pública, que a palavra de Deus prevalece. E em 3 anos que Paulo passa ali, igrejas são plantadas em toda a província da Ásia. Era estratégica. É estratégica. Paulo era um missionário extremamente estratégico. Ele plantava igrejas estratégicas. Quando Paulo sai de Éfeso, e nessa viagem para Jerusalém ele é preso, e depois ele fica 2 anos em Cesareia, depois ele fica mais 2 anos preso em Roma, ele escreve a carta aos Efésios, que é a rainha das suas epístolas. E ele parabeniza aquela igreja pela sua esperança, pela sua fé, pelo seu amor, uma igreja fascinante. Vibrante. Naquele momento. Aliás, é muito importante dizer que Éfeso superou Jerusalém e Antioquia da Síria. Vem a se tornar a igreja mais relevante do Novo Testamento, Éfeso. Éfeso, para lá, foi Timóteo. Depois foi para lá o apóstolo João, o último representante do colégio apostólico. Lá em Éfeso morou Maria, mãe de Jesus. Então, Éfeso se torna o grande centro missionário das igrejas nessa fase final do ministério de Paulo. Éfeso tinha tudo para caminhar de maneira vibrante durante séculos. Então, quando Jesus escreve essa carta para Éfeso, ele destaca algumas coisas muito positivas na igreja. Primeiro, a igreja de Éfeso era doutrinariamente sólida, uma igreja ortodoxa. Ela era uma igreja que permanecia na verdade. Ela não suportava os falsos apóstolos. Ela odiava a obra dos nicolaítas. Segundo, Éfeso era uma igreja eticamente saudável. Quando diz que ela odiava a obra dos nicolaítas, quem eram os nicolaítas? Eram hereges que estimulavam o povo à imoralidade sexual. Que era o que acontecia no templo de Diana, é isso? Isso. Os sacrifícios ali com as sacerdotisas, aquela coisa toda. Exatamente, com a prostituição misturada com liturgia cultica. Terceiro, Éfeso é elogiada pela sua perseverança no sofrimento. Porque havia perseguição terrível. Paulo chega a dizer que quando ele esteve em Éfeso, ele enfrentou feras, lutas maiores do que suas forças, a ponto de desesperar-se da própria vida. Então era uma igreja florescente, dinâmica, viva, poderosa, mas debaixo de muita pressão e perseguição. E a igreja permanecendo firme. Então não tinha problema ético nem doutrinário. Não tinha. Mas aí Jesus faz um contraponto no versículo 4 de Apocalipse 2, dizendo: eu tenho, porém, uma coisa contra ti. É que tu abandonaste o teu primeiro amor. A pergunta é, do que Jesus está falando? Que negócio é esse? É possível, então, uma igreja ser doutrinariamente saudável, eticamente saudável, com musculatura para enfrentar o sofrimento e a perseguição,
e abandonar o primeiro amor? O que é isso? E aqui está um ponto, pastor, da mais alta importância. Porque, às vezes, na própria defesa da ortodoxia, uma igreja pode perder a piedade. Porque, às vezes, a defesa da sã doutrina é um fim em si mesmo. E eu sou tão... Não é temor, não é ortodoxia por paixão, por amor a Deus, mas ortodoxia pela ortodoxia em si mesma. Pela ortodoxia em si mesma. Então, a pessoa é capaz de dar a vida para defender uma verdade, mas ele não está percebendo que a relação dele com Deus, da comunhão com Deus, do deleite em Deus, do prazer em Deus, já não é mais o centro da sua vida. Você e eu conhecemos igrejas extremamente ortodoxas, que estão secas como um deserto, estão sem vida como um poste. Então faz sentido dizer que a perda do primeiro amor naquele caso e em outros é sinônimo de perda da vitalidade. Da vitalidade, da intimidade com Deus. Porque veja bem, quando Jesus colocou lá em João 15, a não ser que vocês estejam ligados em mim, eu sou a videira. Se o ramo não estiver ligado à videira, vocês não podem fazer nada. Vocês nem vida têm. Não tem seiva fluindo. Então seca. Sem mim vocês não podem fazer nada. Não é alguma coisa, não. Nada. Então, é muito interessante também, acho que a perda do primeiro amor, volta ao primeiro amor, é quando o trabalho substitui Deus. Você conhece a igreja, por exemplo, que ela tem muitas atividades, ela trabalha... Agenda cheia. Agenda cheia, uma usina de trabalho, para lá, para cá, para lá, para cá, para lá, para cá. A pergunta para parar, por que eu estou fazendo? Qual a minha motivação? Porque se o trabalho de Deus substitui o Deus do trabalho, tem coisa errada. Mais focada na agenda do que... na comunhão com Deus. E na razão pela qual se faz, que é a comunhão com Deus, no caso. Exatamente. Deus quer a verdade no íntimo. Deus se importa com motivação. É por isso que Jesus condenava os fariseus. Porque eles faziam. Mas faziam com que finalidade? Para se mostrarem. E na medida que eles faziam para se mostrarem, Jesus, vocês já receberam a recompensa de vocês. É só isso. Por isso que está lá escrito em Mateus 5, que você faça as boas obras para que os homens glorifiquem a Deus que está no céu. Ou seja, quando eu faço alguma coisa, se for para eu receber os aplausos, para eu receber os holofotes, as luzes da ribalta, a minha motivação está errada. Tudo tem que ser feito para a glória de Deus. Portanto, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Colossenses 3,17 diz, e tudo que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei em nome do Senhor Jesus, dando por isso graças a Deus Pai. Deus se importa com motivação. E Éfeso perdeu esse primeiro amor. Perdeu esse primeiro amor. Botou no piloto automático. E aí vem a advertência, né? Se você não voltar, lembra-te de onde caíste. Volta à prática das primeiras obras. Se não, virei e removerei o teu candeeiro. E aí, essa lembra-te de onde caíste, vamos fazer uma linha aí. Lembra-te de onde caíste, volta às primeiras obras. Como que é essa linha? Vamos tentar aplicar isso para a questão da revitalização. Então, porque veja bem, eu não posso confessar um pecado que eu não tenho consciência que eu cometi. Às vezes, algumas confissões de pecado são muito genéricas e não faz nenhum sentido. Senhor, perdoa as multidões dos meus pecados. Mas do que eu estou falando? Que multidão de pecado é esse? Senhor, eu menti, Senhor. Eu faltei com a verdade. Senhor, meu pensamento não foi legal, pensamento impuro, Senhor me perdoe. Meu Deus, eu perdi o controle emocional, eu alterei a voz com meu irmão. Senhor me perdoe. Senhor, olha, eu não fui honesto naquele negócio, Senhor me perdoe. Pecado tem nome. Então, não é genérico. Então, a igreja de Éfeso vai voltar, lembrar, falou, onde foi que nós erramos? Onde nós erramos? Volta aqui. O que aconteceu? Por que
passou dessa fase onde eu fazia tudo com motivação, com entusiasmo, porque a igreja foi elogiada pelo amor, pela fé, pela esperança. Lá na primeira carta, nós estamos falando disso. Quando foi escrita a primeira carta? Paulo ficou preso no ano 61, 62. Quando é que essa carta foi recebida por Jesus? Estamos falando do ano 96. Então eu estou falando que uma geração depois, menos de uma geração depois, 30 e poucos anos, menos de 40 anos depois, era outra realidade. Aliás, parece que isso é uma verdade presente, né? Igrejas que estão voando na geração seguinte. Entra num platô e começa a dar marcha ré. Os pais não discipulam, não ensinam, não investem nos seus filhos. O que acontece? Varão, você levantou um ponto aqui, me permita dar uma palhinha aqui que eu acho isso tão importante, porque nós estamos falando de revitalização e isso é vital. Basta 3 gerações para que uma igreja se torne uma igreja apóstata. 3 gerações. 3 gerações. Você nota lá na história do povo de Israel que aquela geração que saiu do Egito eram 600 mil homens, além de crianças e mulheres, calculado em média 2 milhões de pessoas. Aquela geração toda morreu no deserto, exceto 2 pessoas, Josué e Caleb. Aquele deserto virou o maior cemitério da história. A geração que entrou na Terra Prometida era uma geração jovem, é por isso que você precisa do livro de Deuteronômio, onde há a repetição da lei para aquele povo que não saiu do Egito, não viu o Mar Vermelho se abrindo, não testemunhou muitos dos milagres do Êxodo. Aquela geração era a segunda geração que entrou na Terra. Aí eles entraram na Terra Prometida. Diz a Bíblia que a geração que nasceu na Terra Prometida, ou seja, a terceira geração, não conhecia Deus mais. Conclusão. Parece-nos que os nossos avós foram mais crentes que os nossos pais. Parece que os nossos pais foram mais crentes que a nossa geração. Parece-nos que a nossa geração, nós somos mais crentes que os nossos filhos. E se Deus não tiver misericórdia, amanhã esta fé vai se perder, porque nós estamos numa corrida de revezamento. Se nós falharmos em passar o bastão da fé para os nossos filhos, para os nossos netos, uma igreja viva hoje vai ser uma igreja morta amanhã. Ou seja, igrejas por vezes perdem a vitalidade e caminham em direção à morte por falta de passagem de bastão. Em outras palavras, uma crise geracional. Uma crise geracional. E hoje, mais do que nunca, os pais estão ocupados demais para se ocuparem com a educação religiosa dos filhos. Às vezes, também, os filhos estão olhando para os pais e não vendo coerência desta fé que eles dizem possuir. Então, é muita coisa para pensar e diagnosticar. E a ordem é, volta lá. Lembra de onde você começou a errar esse caminho, onde você se afastou. Então, a perda de vitalidade da igreja é um negócio complexo. É complexo. Porque existem elementos que a gente, às vezes, sequer percebe e eles estão presentes. E às vezes fala dessa crise de geração, de paternidade. E às vezes envelopados por fidelidade, por ativismo, por defesa da verdade, por defesa da moralidade, por defesa da perseverança no sofrimento. São muitas coisas boas na igreja que poderiam esconder aquilo que é motivação, que só Deus vê. Porque quem chegasse na igreja de Éfeso talvez não diagnosticaria falta do bom primeiro amor, não. Porque a pessoa, não, mas eu defendo essa doutrina porque por amor a Deus. Eu defendo uma vida ética por amor a Deus. Eu defendo a gente sofrer mesmo diante da perseguição do mundo por amor a Deus. Isso está na palavra. Mas Deus sonda o coração. Éfeso talvez se encaixasse numa frase de comercial muito antigo que dizia assim, tem coisa que parece, mas não é. Ou seja, Denorex. Tinha cara de ser uma coisa e era outra. Éfeso, uma igreja com excelente potencial para cumprir a sua missão, que entra numa derrocada.
E o conselho é: volte ao primeiro amor. E essa questão, hoje, você está colocando essa questão de revitalização, uma coisa bonita, sabe, pastor Borges? Porque eu me lembro que na década de 90, a agenda da igreja brasileira esteve muito voltada para o tema avivamento. Depois saiu de linha. É muito raro você escutar um sermão sobre avivamento. Hoje, a 2024, esse tema está voltando. É bom que volte por algumas razões. Primeiro, porque conheço muita gente que diz, não, mas não é nem correto você falar de avivamento da igreja. O Espírito Santo foi derramado no dia de Pentecostes, não tem mais esse negócio de reavivamento, não. Outros dizem, não, eu não quero mexer com essa agenda, não, porque algumas pessoas que entraram por essa agenda de busca de avivamento acabaram se desviando da rota. Entraram num mundo do experiencialismo heterodoxo, perigoso. E às vezes a gente encontra desculpas para não buscar. Mas quando eu volto para o sermão que Pedro pregou no dia de Pentecostes, quando houve o derramamento do Espírito Santo, cumprimento da profecia de Joel, ele disse assim, esta promessa é para vós. Esta promessa é para os vossos filhos. Esta promessa é para aqueles que ainda estão longe. Esta promessa é para todos quantos o Senhor nosso Deus chamar. Em outras palavras de Pedro, essa promessa é para mim, é para você, é para nós, é para a nossa geração. Então, toda geração precisa parar e avaliar, meu Deus, eu estou vivendo tudo quanto queres que eu viva. Quando eu leio Paulo, na oração de Paulo, lá em Efésios 3,19, ele faz uma oração audaciosa, ele diz, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Tem muito mais para ser vivido do que a gente enxerga ou mesmo imagina. Imagina, ou já experimentou. Que o nosso grande drama é pensar que tudo quanto Deus quer e tem para nós é o que nós conhecemos e experimentamos. Eu só estou arranhando a superfície, eu tenho profundezas. São as insondáveis riquezas do Evangelho de Cristo. Eu posso ser tomado de toda a plenitude de Deus. Aliás, a carta aos Efésios, nós não estamos tratando aqui da igreja de Éfeso, Paulo fala que você pode e deve ser cheio do Deus Filho, capítulo 1, do Deus Pai, capítulo 3, e do Deus Espírito Santo, capítulo 5. Nós podemos ser cheios da própria Trindade. É magnífico. Se um ou alguns conselhos pudessem ser dados sobre voltar ao primeiro amor, igrejas que talvez tenham perdido ou estão perdendo o primeiro amor, que conselho ou que conselhos poderiam ser dados? Primeiramente, eu daria o seguinte conselho. Volte a ter sua vida devocional. Pastor, liderança, membros da igreja. Segundo, volte a falar intencionalmente desta fé para os seus filhos. Me dê um parênteses para um exemplo. Eu fiquei muito impactado com a igreja valdense. A igreja valdense é uma igreja protestante que precedeu a reforma há 400 anos. Os valdenses começaram em 1173 com Pedro Valdo em Lyon, na França. Ele era um rico comerciante e dedicou toda a riqueza dele para traduzir a Bíblia para o idioma francês. E fazer cópias, porque uma cópia da Bíblia custava 1 ano de salário de um trabalhador. Ele sabia que a perseguição da igreja viria sobre ele, como veio fortemente. Ele sabia que as cópias da Bíblia seriam queimadas, como foram muitas vezes. O que eles entenderam? A principal tarefa nossa, como povo de Deus, como igreja de Deus, primeiro, é treinar pessoas para ensinar essa palavra. Segundo, os nossos filhos precisam memorizar a Bíblia. Ainda que se queime, chegou um momento em que todas as cópias foram queimadas, eles tinham toda a Bíblia na mente e reproduziram tudo de novo. Então, a fé começa em casa.
A fé começa em casa. Esse processo de revitalização precisa começar dentro da nossa casa, porque o que é a igreja se não a somatória das famílias que a compõem? Se não houver vitalidade no indivíduo, não há vitalidade na igreja. Na Afinal comunidade. de contas, a igreja é o ajuntamento dos indivíduos. Exatamente isso. Segunda coisa, eu acho que essa igreja precisa agora, como comunidade, ter reuniões de oração intencionais, objetivando a busca deste reavivamento. Terceiro, essa igreja precisa ser exortada à luz das Escrituras, de pregações intencionais, exposições bíblicas sólidas, consistentes, levando a igreja ao arrependimento, à confissão de pecados, ao acerto de vida com Deus, à santificação. Por quê? Porque a reforma precede ao avivamento. Quem nos ensinou isso? João Batista. Então não é palavra só de encorajamento, é palavra de arrependimento. De arrependimento, de confronto. João Batista, pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados, diz o seguinte: todo o vale será aterrado, todo o monte outeiro vai ser nivelado, todo o caminho torto vai ser endireitado, todo o caminho escabroso vai ser aplanado. Olha o resultado do avivamento. Então toda a carne verá a salvação de Deus. Primeiro, acerta a vida com Deus. Depois as chuvas do avivamento descem. Primeiro você retira o Baal, depois as torrentes de Deus caem. Remove os ídolos da vida da igreja. Talvez um dos ídolos seja a própria igreja idolatrando a si mesma. A si mesmo, como aconteceu. Depois o Cristo que bate a porta entra. Entra, senta e ceia conosco. E a vitalidade volta. E a vitalidade volta, porque só tem vida na presença de Deus. Só tem alegria na presença de Deus. Que conselhos excepcionais. Reverendo Hernandes, obrigado pela presença mais uma vez. Que o Deus o abençoe. Muito bom ouvir sua palavra. Obrigado. Muito bom a gente poder conversar um pouquinho sobre as igrejas do Apocalipse. Muito bom, na verdade, excelente poder olhar para isso e ser desafiado a pensar na revitalização da igreja. Glória a Deus. Sempre pronto, pastor, a servi-lo. Que Deus o abençoe. Obrigado. Obrigado por estar com a gente até aqui. Que Deus te abençoe e a gente se encontra no próximo episódio.